lindo e maravilhoso que me assiste todas as semanas. Tudo bem com vocês? Estão bem? Estão felizes? Estão abençoados? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, que estejam felizes e que estejam abençoados. E a você que respondeu essa pergunta de maneira diferente, dizendo que não se sente nem bem, nem feliz, nem abençoado, eu declaro em nome do Senhor Jesus que Ele pode, quer e vai mudar a sua situação. Basta você se abrir para a presença dele, porque essa presença já faz tudo ficar melhor, independente de ele mudar as circunstâncias ou não. Só de ele estar conosco, a gente já sente que as coisas melhoraram, a gente já se sente bem, já se sente feliz, já se sente abençoado. E é o que eu declaro sobre ti neste dia, em nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, eu sei, ficamos aí mais algumas semaninhas desde o último vídeo, não está sendo fácil, né? Mas, como eu disse para vocês, esse canal não vai parar, nós vamos permanecer. E é por isso que eu peço a você que está inscrito, que aliás, que está assistindo e não está inscrito ainda no nosso canal, que venha clicar aí no botão de inscrição, se inscreva e ative também o sininho das notificações, que assim, sempre que um conteúdo novo for lançado, você não perde, você vai ser avisado e pode vir correndo assistir. Porque eu entendo que a frequência não tá lá das melhores, mas eu já me desculpo dizendo a vocês que, como foi falado no último vídeo, esse não é diferente. Todas as semanas que talvez a gente fique aí no limbo sem vídeos, Deus está ministrando coisas ao meu coração para que eu possa compartilhar com vocês, e eu venho sempre aqui com uma palavra poderosa que Ele falou comigo e que eu possa falar com vocês também, que Ele possa falar com vocês também através da minha boca. Então, se inscreve, ativa aí as notificações através do sininho. Além disso, interage aqui com o nosso canal. Deixa seu comentário com um pedido de oração, com uma sugestão, com alguma coisa que você queira expressar e colaborar aqui conosco. Curte para ajudar no engajamento desse vídeo, porque o engajamento faz com que o canal chegue cada vez mais longe, cresça cada vez mais e a gente possa produzir cada vez mais conteúdos também. Além disso, eu quero contar também com o seu compartilhamento para você mandar esse vídeo, enviar esse vídeo para uma pessoa que seja colocada aí no seu coração pelo Espírito Santo, que te vier à memória, que Deus te recordar aí. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas que necessitem dela, porque vocês sabem que esse é o objetivo principal aqui desse canal, é por isso que ele foi criado, é por isso que ele existe. Bem, dito isto, vamos então passar a nossa palavra da vez. Não chega a ser um devocional iluminando o caminho, embora pudesse ser, mas eu quero passar uma palavra mais direta. Independente de como ela vai ser classificada aí na hora da publicação, o mais importante é que você entenda o porquê da palavra, e eu quero passar essa palavra assim, bem cotidiana e direta para você que está me assistindo. É o seguinte, pega a sua Bíblia, pausa esse vídeo rapidinho, pega a Bíblia, pega a caneta, pega marca-texto, aquilo que você usa no seu tempo devocional, e vamos então para a passagem de hoje, para você poder marcar, grifar, escrever a conclusão, algo que Deus te direcionar. Vamos compartilhar daquilo que o Senhor tem me entregado nestas semanas, e que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Pausou? Pegou a Bíblia? Vamos lá? Salmo 73, versículos 25 e 26. Localiza aí o Salmo de número 73, versículos 25 e 26 é o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E se você encontrou, vamos à leitura comigo, lembrando que a minha tradução é a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Pode ser diferente um pouquinho da sua, mas eu sei que nós vamos captar a mesma mensagem. Vamos lá? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém, aleluias. Que versículo bonito. É interessante notar, antes que eu possa começar a falar sobre esse salmo, é que esse versículo traz algo muito, muito, muito bonito, mas não advém de um momento de alegria, de um momento de felicidade de quem o compôs. Nós sabemos que esse é um salmo de Asaf, né? O Salmo 73 foi Asaf que compôs. E o título aqui para mim, talvez na sua Bíblia seja diferente, fala sobre a prosperidade dos ímpios, faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Então ele tem uma saga que durante todo esse salmo de muita instabilidade emocional, chateado em observar os ímpios e a aparente prosperidade deles, a ponto de ele duvidar da justiça de Deus, mas depois voltar a si ao ver o fim dos ímpios, né? E aí
Os versículos que nós lemos, 25 e 26, já estão bem no final do Salmo, chegando no fim do Salmo. E aí ele declara para o Senhor: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Bem, hoje eu venho te dizer que Cristo é suficiente. Sim, é isso que eu quero te dizer. Cristo é suficiente. Aí você vai me dizer: Rebeca, nossa, toda essa firula para poder dizer isso. Nada que eu não soubesse. Talvez nada que você não tenha ouvido antes ou até falado, mas não significa que a gente tenha entendido a profundidade disso. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. É muito interessante como as verdades da palavra são tão profundas que a gente vai sempre descobrindo novas nuances, novas facetas, aspectos que a gente não tinha considerado antes e que por isso mesmo a gente sempre fala que a palavra de Deus ela se renova, porque uma mesma palavra vai conter diversos aspectos a serem considerados, coisas aplicáveis à sua vida que aos poucos você vai desvendando, descobrindo, desbravando, e aí você vai vendo, poxa, eu não conhecia tudo a respeito disso, eu não conhecia a extensão do que isso significa, eu não tinha entendido ainda a profundidade dessa revelação. Cristo é suficiente não apenas para se falar ou apenas ouvindo você dar um glória a Deus, porque a frase é muito bonita. Ele é de fato suficiente e você percebe isso no dia a dia. Nessas últimas semanas, como eu falei, Deus tem ministrado isso muito ao meu coração, através de situações do dia a dia em que eu precisei entender que Cristo era suficiente, através de canções, não é? Na verdade é uma mesma canção, mas na versão original e a tradução dela. E também através da palavra de Deus, e por isso eu escolhi essa base bíblica aqui para a gente falar sobre esse assunto. Passando por situações, eu pude perceber que eu estava sendo ministrada por Deus a perceber que Ele era suficiente. Que Ele só não seria suficiente, e não é não que Ele não seria, porque isso não muda quem Ele é, Ele continua sendo suficiente. Eu só não sentiria a suficiência de Cristo se eu ficasse a lamuriar e pensar que eu precisava de mais do que somente Ele. Isso é muito forte, não é? Nós vemos aqui um salmista que está dizendo: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele está focado em apenas uma pessoa. Ele sabe que ele tem somente ao Senhor. E na terra ele sabe que é somente a Ele que ele deseja. Uma única pessoa. E aí ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem. O físico desfalece. O emocional, o coração colocado aqui como centro das emoções, também desfalece. Mas o Senhor é a fortaleza do meu coração. Mesmo quando o meu coração desfalece, o Senhor é a força de que eu preciso. E a minha porção para sempre. Cristo é a porção para sempre. Significa não vai faltar. É agora, será amanhã e será para sempre. Jamais deixará de ser a minha porção nessa vida. E por que eu estou falando isso para você? Porque a verdade, eu publiquei uma frase nas minhas redes sociais há alguns dias atrás, e eu quero trazê-la aqui para vocês, que fala assim: todos, exceto Cristo, vão falhar com você. E isso não é para fazer de você um cínico, mas para te ensinar aonde a sua esperança deve estar. Então, essa é a lição. As pessoas humanas, de carne, natureza humana e carnal, vão falhar com você. Todas elas, em algum momento. E isso não é para você se isolar e se abster de conviver com as pessoas ou pensar que é autossuficiente, nada disso. Apenas para que você coloque a sua esperança em uma única pessoa. A única pessoa que nunca vai falhar. Cristo. E é exatamente isso que eu vejo esse salmista chegando à conclusão aqui nesses versículos. Senhor, quem eu tenho no céu senão o Senhor? Eu só tenho o Senhor. E na terra não há ninguém a quem eu deseje além de ti. Porque a minha carne, o meu corpo, o meu físico, o meu coração, o centro das minhas emoções, eles se deterioram, eles desfalecem, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração e é também a minha porção para sempre. Então, mesmo quando eles venham a desfalecer,
eu não perco, porque eu tenho aquilo de que eu preciso. Eu tenho em Deus a força, a fortaleza do meu coração, e eu tenho também aquele que é a minha porção para sempre. A minha porção jamais vai faltar, porque ela é eterna. Eu tenho a ti. E é importante a gente tomar consciência disso para que nas situações da vida, quando faltar alguém, alguma pessoa em quem talvez eu estivesse esperando, em quem eu estivesse baseando a minha esperança, eu não venha a desfalecer por esse motivo. Eu não venha a me deprimir ou me entristecer como se eu fosse a mais abandonada e rejeitada das pessoas do mundo e não tivesse ninguém por mim, porque eu ainda tenho a Deus, eu ainda tenho a Cristo. Então eu tenho tudo porque Cristo é suficiente. Essa é a resposta de Cristo para Paulo quando ele pede para que lhe seja tirado o espinho na carne. Ele diz: a minha graça é suficiente a você. Quando a gente percebe que a graça de Deus é suficiente, não necessariamente a gente precisa obter aquilo que esperamos ou obter das pessoas, né? Ou ter as pessoas que esperamos ao nosso lado, ao nosso redor, e não que isso não seja importante, não é que a gente não possa contar com as pessoas, mas até mesmo contar uns com os outros e viver em comunhão uns com os outros é algo que advém do amor de Deus. Nós não somos capazes de fazer isso uns pelos outros naturalmente. Nós só somos capazes de fazer isso com base no amor que Deus tem por nós. E aí nós conseguimos expressar esse amor também ao próximo e ser pelo outro e ajudar o outro, enfim. Então, tudo vem dele. Ele é a origem de todas as coisas. Se ele faltar, todo o resto falta. Se ele estiver, todo o resto com certeza vai se alinhar, mas mesmo que não se alinhe, eu não perco, porque eu tenho aquilo de que eu preciso. Cristo vai ser suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente contar com as pessoas, é importante a gente viver em comunhão, é importante a gente amar o próximo e ter relacionamento com as pessoas e servir, o que também é base para que a gente seja servido e se abra, né, para receber o serviço das pessoas por nós também. Mas a verdade é que, embora eu possa precisar das pessoas, eu só posso depender de Deus. E eu deixo essa reflexão aí para você pensar um tempo, porque são duas coisas diferentes. Necessitar de algo é diferente de depender. A dependência ela é um nível um pouco mais profundo do que a necessidade, do que a precisão. Então, eu posso precisar sim da ajuda de outros, da presença de outros, da comunhão com os outros, mas eu só dependo do Senhor. É o único que, se eu não tiver em mim, se me faltar, a minha vida acabou, porque não há vida fora dele. Eu dependo totalmente dele, eu dependo totalmente da presença dele. E a boa notícia é que a única pessoa de quem eu dependo em toda a minha existência é a única que jamais falta, jamais falha. E é por isso que o salmista vem dizendo: ele é a fortaleza do meu coração, ele é a minha porção para sempre. É a ele quem eu tenho no céu, somente a ele, e na terra não há ninguém que eu deseje além dele, porque é a única pessoa de quem ele depende. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Cristo é suficiente. O pastor Josemar Bessa, que é o autor dessa primeira frase que eu falei, é também o autor de mais uma, que eu gosto bastante, que fala assim: eu só tenho a Cristo. Mas isso não é um lamento, é um brado de vitória. Quando você diz, eu só tenho a Cristo, que sentimento te vem ao coração? De tristeza ou de alegria? Isso pode dizer muito sobre o quanto você entendeu que Cristo é suficiente. Se você só tem a Cristo, isso não é motivo para se entristecer. Isso é motivo para se alegrar. É um brado de vitória. Você tem o suficiente, porque Cristo é o suficiente. Fique com essa palavra nessa semana e eu encerro dizendo a você: comece a praticá-la no seu dia a dia, entendendo que mesmo as pessoas ao seu redor, as mais próximas talvez, aquelas nas quais você coloca a maior expectativa, porque a gente é falha e acaba fazendo isso, colocando muita expectativa, muito peso em cima das pessoas, porque por mais próximas que elas sejam de nós, elas ainda não são infalíveis e isso não as torna imune aos erros, aos pecados. Elas vão falhar, mesmo sendo próximas, mesmo sendo importantes, mesmo nos amando muito, e nós a elas.
Então, é errado a gente colocar essa expectativa tão grande nelas. Mas mesmo essas pessoas, quando elas falharem, tente entender, tente olhar com um outro olhar, um olhar de Cristo para elas. Com certeza ninguém erra porque gosta de errar propositalmente. Ah, eu quero errar. Vou cometer esse erro aqui com a pessoa que eu amo. Não. E tente entender por detrás desse erro qual é a fonte, qual é a origem no coração dessa pessoa que ainda precisa ser tratado por Jesus para que ela passe a não agir dessa maneira com você, porque com certeza ela não fez isso porque queria te ferir. E se ela fez querendo te ferir, tanto mais ela ainda necessita não só da sua ajuda, mas ainda mais da do Senhor para trabalhar no caráter dela nesse aspecto. Não espere tanto das pessoas, por mais próximas que elas sejam de você. Consiga olhar com um olhar que transcende o pessoal, o seu emocional ali naquele momento, e olhe com uma visão espiritual, uma visão de Deus. De que maneira você pode liberar perdão e ajudar essa pessoa a crescer e obter maturidade nesse aspecto que ela ainda não obteve. E para isso, use da sua própria maturidade. Eu acho que um dos maiores sinais de maturidade é entender. Precisar, eu posso precisar de todo mundo, daqueles que estão ao meu redor, mas depender, eu só dependo de Deus. E glória a Deus por isso, porque esse não falha, não falta e é suficiente. Amém? Receba essa palavra então essa semana. Um beijo enorme a cada um de vocês que me assistiu. Semana que vem tem mais, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui sempre me acompanhando, me ajudando a compartilhar os conteúdos que a gente veicula aqui no canal. É Deus que mandou cada um de vocês para mim. Muito obrigada, eu sou grata mesmo pela vida de cada um de vocês, tá? Um abração, até a semana que vem, que eu quero te ver aqui, hein, no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.